virás até nós por tua graça e favor. Aleluia. E se você nesse momento erguer as mãos ao Senhor e se humilhar de todo o seu coração diante do altar do Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir o seu clamor e vai vir ao teu encontro nessa noite. Eu quero convidar você nesse momento a se entregar totalmente ao Senhor neste lugar, a se humilhar de corpo e alma e coração e clamar a este Deus, que Ele vai abrir as portas do mundo espiritual na sua vida. Ele é o único capaz que pode mudar a sua história, então clame a esse Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente o teu toque, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar, entregue o seu Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Põe a mão no seu coração, meu irmão, e vamos declarar que Ele é a fonte, que Ele é a nossa herança. Vamos declarar que Ele é tudo para nós. Você é a nação escolhida por Deus, você é a tribo escolhida por Deus, você é a levita do Senhor.
Você é sacerdócio real do Senhor. Ele é a sua herança, Ele é a sua colheita, Ele é o seu maior bem precioso. Vamos declarar. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real, ó Pai. Neste lugar tu és real. Deus é presente aqui neste lugar. Eu quero convidar você nessa noite que creu que Deus estava aqui neste lugar, a você a mergulhar nas águas do Espírito nessa noite. Você dá um passo de fé, você dá um passo de fé na presença do Senhor e mergulhar nas águas do Espírito. Assim como Naamã, ele se mergulhou ali no Rio Jordão para que ele fosse curado. Eu quero convidar você a mergulhar nesse momento, neste lugar, na presença do Senhor. Você a deixar todo o orgulho que te impede de ver a bênção que está na sua frente, que impede de chegar a sua cura, a sua libertação, a sua transformação. Deixe o orgulho e mergulhe nesse momento nos rios, no rio que está fluindo aqui neste lugar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio,
seu poder. Mergulhe, meu irmão, nessa água que produz vida. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 10, amém? Amém? O livro de Êxodo, no capítulo 10, no versículo 21, amém? Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, amém? Amém. Não todos encontraram. Amém? Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Amém? Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu as suas mãos para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao seu senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as suas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará,
porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e a este não quis deixar ir. Disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejo meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disse, eu nunca mais verei o teu rosto. Agora lá no capítulo 12, no versículo 1, amém? Capítulo 12, versículo 1, fala assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, versículo 12 mesmo. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 12 desse mês: toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas do seu pai, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis conta para o sacrifício. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. Amém? Podeis assentar. A palavra do Senhor nessa noite, ela falou muito ao meu coração, e eu tive a confirmação porque hoje o pastor, ele falou sobre 2 coisas que serão pregadas nessa noite, né? A primeira é tomar posse da sua promessa, tomar posse daquilo que Deus colocou na sua vida, né? O pastor aqui deu o exemplo de Caleb, que ele tomou posse da promessa de Deus, ele não abriu mão da promessa que Deus tinha feito na vida dele. E também o pastor falou sobre também esperar a providência do Senhor, acreditar que a providência do Senhor chegará sobre as nossas vidas, assim como o Senhor sustentou o povo no meio do deserto, Deus ele também vai nos sustentar. Então a palavra é sobre isso, sobre provisão, é sobre aguardar, sobre não abrir mão do que Deus ele tem preparado para nós. A palavra nos fala que o Senhor mandou pragas para o povo do Egito, pragas para que o povo sofresse e o coração do faraó se amolecesse diante da situação e desse a liberdade do povo de Israel. E o mais interessante, meus irmãos, disso tudo é que quando a primeira praga, a segunda praga, na verdade, ela chegou, que foi a praga ali da água que virou sangue, toda a água do rio Nilo, ela se tornou sangue, inclusive os seus afluentes, os seus efluentes, da onde que saiu, da onde que entrava a captação. Toda a água que chegava na casa do Egito era sangue. Mas a água que chegava no acampamento, no ajuntamento da nação de Deus, da nação dos que serviam a Deus, não chegava sangue, chegava água. Quando os gafanhotos vieram e comeram todas as coisas que estavam na casa dos egípcios, mas não entrou na casa do povo de Deus. Quando o gado morreu, veio o piolho veio sobre o Egito e matou ali o gado. Mas o gado do povo de Deus, ele não morreu. E quando veio a saraiva, que caiu fogo do céu, caiu pedras com fogo, ele acertou ali a casa dos egípcios, acertou ali o gado dos egípcios, mas nenhum atingiu os filhos de Deus. E quando a palavra nos fala que quando Moisés, Deus falou assim: olha, estende as suas mãos para os céus e declara que vai ficar tudo em trevas. A palavra nos fala que 3 dias no Egito foi-se trevas. Trevas tamanha que eles tinham que se apalpar. O que é se apalpar? Eles tinham que pegar aqui, nas coisas para saber para onde que eles andavam. E a palavra nos fala que até mesmo eles não conseguiam se levantar. Ou seja, eles não saíram de casa para nada, porque as trevas encobriram o Egito. Mas havia luz em um lugar chamado Goze, que era onde os filhos de Deus estavam. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que aquele que serve ao Senhor, nenhum mal vai te atingir.
Nenhum mal vai vir sobre a sua casa, sobre a sua finança, sobre a sua família. O mundo ele pode estar sofrendo, o mundo pode estar passando por crise, mas nenhum mal vai chegar na sua casa e na sua família, porque você é um servo do Senhor. As pragas não chegarão à sua casa. E essa palavra tem como tema: a praga não chegará à sua casa. A praga não vai te atingir, meu irmão, porque você está sendo cuidado e zelado pelo Deus Altíssimo. E a palavra nos fala que depois dessa nona praga, que foi o escurecimento de toda a terra ali do Egito, Faraó faz uma proposta ali para Moisés. Faraó ele faz uma proposta para Moisés. Satanás ele tem nos proposto coisas, meus irmãos. Satanás ele tem nos proposto coisas, ele tem feito propostas. Muitas vezes nós não temos o discernimento de entender o que é Satanás, o que é propósito do Satanás e o que não é. Mas Satanás, ele tem como objetivo te destruir, ele tem como objetivo te minar. Então ele quer fazer o que ele quer, vir sorrateiramente, com pratos que parecem que são bons, mas na verdade são coisas ruins para nossas vidas. Satanás tem feito propostas. Assim como Faraó fez a proposta para Moisés, e que Faraó ele tipifica Satanás, porque realmente aqui ele estava possuído por Satanás, e essa proposta era do inimigo. Qual foi a proposta de Faraó? Olha, vocês vão sair, eu deixo vocês ir, mas todo o seu gado, toda a sua ovelha vai ficar. Pode ir, pode servir a Deus, pode ir louvar o seu Deus, mas o gado vai ficar, as ovelhas vão ficar. E ele tinha como objetivo duas coisas na vida do povo filisteu fazer, duas coisas. Primeiro, reter e enfraquecer a prosperidade do povo de Deus. Reter a prosperidade e enfraquecer o povo de Deus. Por quê? Porque ele sabia que a caminhada ali era grande, que a nação de Israel não teria como ela viver ali naquela região sem ter de onde tirar o alimento. Então ele sabia que ele fazendo isso, ele ia matar o povo de Deus, porque eles não teriam como se sustentar ali naquela terra, terra árida, terra ali de dificuldades, e ele sabia que eles não teriam como sustentar, e não sabia como que eles conseguiriam sobreviver. Então o inimigo, meus irmãos, ele quer reter, e ele também sabia que o povo de Israel era um povo próspero, porque Deus estava com ele. E Deus ele sempre prosperava ali, desde ali de Jacó, quando depois a promessa sobre Jacó ali, que Jacó foi ali, e tudo aí onde que ele colocava a mão ali, Deus prosperava. Essa prosperidade, essa bênção passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e de Jacó para os seus filhos, e para todo Israel. Mas se não houvesse o recurso, não haveria ter como a prosperidade. Eles precisariam do mínimo, de alguma coisa para começar a prosperar. Não teria como tirar do nada. Então o faraó ele queria isso, ele queria reter a prosperidade do povo de Deus e queria também enfraquecer o povo de Deus. Essa é a estratégia de Satanás para nossas vidas, reter a sua prosperidade. Ele não quer ver você próspero, ele não quer ver você andando bem, ele não quer você andando, né? Quando eu falo de prosperidade, não é de riqueza, mas ele não quer, o que acontece? Ele não quer ver você andando feliz. Você pode ter lá talvez uma Brasília velha, um Fusca velho, mas você está feliz. Ele não te quer ver feliz, ele não te quer ver próspero. Ele quer reter a sua prosperidade, porque ele sabe que ele causando dificuldade na sua vida, você não tendo de onde tirar o alimento, você não tendo de onde você buscar o seu sustento, se sustentar, você vai morrer. E você não vai conseguir adorar a Deus. Então ele quer reter a sua prosperidade, ele quer te enfraquecer. Segundo o objetivo de Faraó, era limitar a adoração do povo a Deus. Por quê? Aqui Moisés teve um discernimento. Ele falou assim, olha aqui no versículo 26 do capítulo 10, também o nosso gado não há de ir também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor. O culto, meus irmãos, para ele ser completo, ele não é somente adoração, ele não é somente louvor, ele não é somente palavra. Precisa haver o sacrifício
para que o culto seja completo, a adoração a Deus seja completa, precisa haver sacrifício. O que quer dizer sacrifício? Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa vir ao culto. O inimigo, ele tem implantado uma ideia na mente das pessoas que elas não precisam vir ao culto para servir a Deus, vir à igreja para servir a Deus. Elas podem servir a Deus dentro de casa. Isso é uma mentira, é uma estratégia de Satanás para que ele possa limitar o seu culto ao Senhor, porque culto a Deus é sacrifício. O culto, para ser completo, ele tem que ter sacrifício. E Faraó quis limitar o culto do Senhor, ele quis limitar a servidão do povo de Israel a Deus, porque sem o gado não haveria o sacrifício, não haveria o derramamento de sangue. E ali já havia a prática do sacrifício, porque Moisés aprendeu com seu sogro Jetro o sacrifício, e depois ele instituiu mais à frente. Na verdade, desde Abraão já praticava o sacrifício no altar do Senhor. E é uma coisa que agrada a Deus, o sacrifício, o dízimo, a oferta do seu dinheiro, do seu trabalho, do seu sustento, é uma coisa que agrada ao Senhor no mundo espiritual. Quando você separa também um tempo para ler a palavra do Senhor, quando você separa um tempo para orar ao Senhor, quando você separa um tempo para buscar ao Senhor, um sacrifício, Deus também agrada. E isso era algo que o Faraó queria limitar no povo de Deus, porque sem boi não haveria sacrifício, e não haveria adoração, não haveria culto ao Senhor. Então o inimigo, ele também tenta limitar a nossa adoração. Muitas das vezes ele coloca coisas na sua vida para que você não possa adorar o Senhor. Ele torna o seu dia às vezes ruim. Ele tira a sua paz para que você não possa adorar o Senhor. Ele deixa você irado muitas vezes para que você não possa adorar o Senhor. Ele coloca coisas na sua mente que não, o culto a Deus, eu posso adorar dentro de casa, assistindo uma live, assistindo um culto da televisão. Ou eu posso muitas vezes também, não preciso devolver o dízimo, porque isso não é bíblico, tem pessoas na internet que estão falando. Tudo isso é limitar a adoração a Deus, e Satanás, ele quer te limitar a adorar a Deus, porque ele sabe que sem adoração não há comunhão. E isso pode trazer a morte espiritual. Adorar a Deus não adorar a Deus na sua totalidade, ele pode causar a morte espiritual. Temos que adorar a Deus na sua totalidade. De todas as formas que é possível adorar a Deus, nós temos que adorar a Deus. Porque só assim há comunhão entre o homem e Deus, através da adoração ao Senhor, da verdadeira adoração. A palavra nos fala que Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aquele que sacrifica ao Senhor, aquele que abre mão de muitas coisas para que a adoração dele suba para os céus. Aquele que sacrifica ao Senhor, esse é o verdadeiro adorador. Não é aquele que diz no peito, eu sou o verdadeiro adorador, porque eu adoro aqui em Jerusalém, não. Mas é aquele que adora o Senhor, aonde ele está, no momento em que ele está, independente do momento da vida dele, independente da situação financeira da vida dele, ele adora o Senhor. Então nós precisamos adorar a Deus em toda a sua totalidade. Não deixe Satanás limitar a sua adoração ao Senhor. Quando vir essas coisas na sua cabeça, isso aí eu não preciso fazer para adorar o Senhor. Não deixe Satanás minar a sua mente. Essa é a estratégia que ele quer destruir a sua vida dessa maneira, limitando a sua adoração ao Senhor, te distanciando de Deus. Então não deixe Satanás limitar a sua adoração. E a palavra nos fala que Moisés, ele teve uma resposta a essa proposta de Faraó. O interessante, meus irmãos, é que muitas vezes nas nossas vidas nós nos contentamos não com tudo, nós nos contentamos às vezes com a metade, ou com 30%, ou 70%. Né? Existe um ditado que fala, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, e muita gente leva dessa forma. É melhor perder os anéis do que as mãos, né? Pelo menos as mãos não vai levar. Mas aqui existe uma atitude diferente da que nós pensamos. Moisés, ele tem uma atitude diferente, porque eu vou ser sincero, meu irmão, se fosse eu falava, tá bom, pode ficar com esse gado, eu quero a minha liberdade, eu quero a minha libertação. Mas
Mas se ele fizesse isso, a libertação do povo de Israel não seria completa. Porque eles seriam escravos, né, da miséria, da fome. E não poderiam adorar a Deus na sua totalidade. Mas muitas vezes nós mesmos abrimos mãos das nossas promessas. Imagina se Caleb tivesse abrido mão da promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Se passou quantos anos? 45 anos. Ele tinha 40 anos. Quando a promessa chegou na vida dele, que ele foi cobrar a promessa, chegou Josué, Deus me prometeu. Você sabe disso, ele prometeu para nós dois. Cadê a promessa? Cadê o cumprimento da promessa? Quando ele foi buscar esse cumprimento, ele tinha 80 anos de idade. Deus, ele é cumpridor das suas promessas. Mas a gente também não podemos abrir mão daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E Deus tem reservado para a sua vida bênção, prosperidade, terra prometida, libertação. Deus tem separado para a sua vida transformação. Deus tem reservado para a sua vida cura. Mas você não pode abrir mão do que Deus tem reservado para você. Ele fala da seguinte forma, versículo 25: Tu também darás, Moisés porém diz, tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Moisés falou assim: olha, nós não vamos deixar nada. E você, além da gente não deixar nada, você vai dar para a gente sacrificar ao Senhor. Se Faraó aqui não estivesse possuído pelo inimigo, talvez ele entenderia. Ele falou: seu Deus fez tudo isso. Não, toma, leva, pode levar o que vocês quiserem. Porque eu quero que essa praga acabe na minha vida. Eu quero que isso tudo acabe na minha vida. Mas o inimigo, ele não desiste, mesmo ele perdendo, mesmo ele sabendo que ele vai estar lá no inferno, ele quer arrastar você. E ele quer ver até onde você consegue ir. E ele falou mais, Moisés falou assim: tão pouco o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Fala assim, nenhuma unha, fala, nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Declara, meu irmão, nenhuma unha ficará. Isso quer dizer o quê? Que nada, Satanás não vai levar nada da sua vida. O inimigo, ele não pode levar nada da sua vida. Porque o cumpridor das promessas, ele é fiel para cumprir na sua vida. E se ele está falando que é para você ir, que ele vai te romper, ele vai fazer você crescer, vai! Porque nenhuma unha ficará. Você não pode abrir mão, meu irmão. Não abra mão do que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado grandes coisas para você futuramente. Deus tem preparado um serviço melhor. Deus tem preparado um emprego melhor. Deus tem preparado um carro melhor, uma casa melhor. Deus tem preparado a casa própria. Deus tem preparado grandes coisas para você. Não abra mão. Não abra mão do que Deus tem preparado para você. Nem que seja mesmo uma coisa pequena, mas fala, se é para Deus, não vou deixar. Sabe por quê? Porque é para o louvor e honra e glória do Senhor. Porque esses bois que Moisés não deixou, foi para quê? Para servir ao Senhor. Porque ele falou assim, olha, porque daquele, os bois, havemos de tomar para servir ao Senhor. E tudo que Deus vai te dar é para servir o nome dEle, é para honrar o nome dEle. Então, meu irmão, eu te falo, não abra mão do que Deus tem preparado para você. Porque é isso, com isso que você vai servir o Senhor. É com isso que você vai servir ao Senhor. Vai ser objeto de servidão, de adoração ao Senhor, Deus. Então não vamos deixar o que Deus tem preparado para nós na mão do inimigo. Toma posse da sua bênção nessa noite. Toma posse da sua promessa nessa noite. Assim como Caleb foi corajoso, muitas das vezes eu penso assim que, se fosse eu, meu irmão, eu vou ser bem sério com a minha esposa aqui para não deixar eu mentir. Mas eu sou uma pessoa que para mim é assim, ó, tá tudo bem, tudo tranquilo, deixa.
Eu abro mão de muita coisa para não criar caso, para não poder bater de frente. Mas Deus ele nos ensina, não, Ele nos ensina a ser diferente, que nós temos que correr atrás do que é nosso por direito, inclusive as coisas do mundo espiritual. Nós temos que correr atrás, nós não podemos deixar na mão do inimigo. E a palavra nos fala que, mediante isso, sabe o que o faraó fez? Sabe o que o faraó fez? Mediante essa resposta, o faraó falou: olha, Moisés, eu não quero ver sua cara nunca mais, porque se eu ver sua cara aqui novamente, você vai morrer. Foi a primeira ameaça que o faraó fez a Moisés. O faraó e Moisés eles tinham um parentesco, né? Eles eram primos, mas eles foram criados como irmãos, cresceram como irmãos. Moisés era adotado, mas eles cresceram, o grau de parentesco deles, até Moisés não sabia, eram primos, mas eles cresceram como irmãos. E até então Faraó, eu acho que Faraó ainda tinha algum sentimento com Moisés. Mas quando Moisés falou isso, que Faraó recebeu isso como uma afronta no seu coração, eu acho que ele perdeu tudo aquilo que eles viviam no passado, e a revolta ainda foi tão grande que ele chegou a ameaçar Moisés. Olha, Moisés, não aparece mais na minha frente não, porque se eu ver você aqui na minha frente, eu estou te dando a chance, rapaz, de você sair liberto, de você sair com o seu povo liberto, como você quer, e você ainda vem me colocar exigências. Sai da minha frente, senão eu vou te matar. E Moisés falou: realmente, você não vai ver meu rosto de novo, porque o Senhor Deus vai agir. E o Senhor Deus agiu. E o agir de Deus foi o quê? Mediante a ameaça do faraó, Deus agiu. A palavra do Senhor Deus me fala que, olha, falou assim para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo da morte, vai passar a meia-noite do 14º dia do mês. E esse anjo, ele vai causar algo tremendo no Egito, que Faraó vai te dar a libertação. Mas Deus, ele pede para que aqueles que não querem que o anjo da morte entre na casa, faça o quê? Ele mata um cordeiro, mas não poderia ser qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro novo, cordeiro de até 1 ano, sem mancha, sem mácula, perfeito. Ele falou: olha, pega esse cordeiro, mata esse cordeiro à tarde, pega o sangue desse cordeiro, passa nas ombreiras da porta, no batente da porta, e entra para dentro e tranca a porta, e fica ali à noite. Primeira coisa que ele fala é: entra dentro da casa, calça sandálias. Entra dentro da casa, fica dentro da casa e calça sandálias. Essa foi a ordem que Deus deu para Moisés: matar o cordeiro, passar o sangue nas ombreiras, trancar a porta, não sair de forma alguma e calçar sandálias. Por quê? Por que Moisés falou para eles não saírem para fora? Porque se eles saíssem para fora, o que ia acontecer? Eles iam perder a cobertura espiritual. Eles iam perder a proteção espiritual se eles saíssem para fora. E calçar sandália por quê? Porque a libertação do Senhor estava vindo depressa. E seria de uma forma tão grande que não daria tempo deles arrumar nada. Então já era para eles estar tudo preparado para eles poderem sair. E dessa forma foi. A palavra fala que o anjo da morte veio. O anjo da morte passou em cada casa, na porta de cada casa. Ele passou em cada rua ali, em cada edificação, em cada edifício, em cada casa. Bateu em cada porta, olhou: ah, tem sangue? Não, nessa aqui não posso entrar. Não tem sangue? Ah, vou entrar. Matou o primogênito da família, matou os primogênitos do animal, matou todo o primogênito que tinha ali. Se tivesse 2 ratos aí, o mais velho ia morrer. Se tivesse 2 grilos, o mais velho ia morrer. Ele matou tudo, todo primogênito, que aquela casa não estava coberta com sangue, não tinha sangue nas ombreiras, morreu. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Primeiro, que nós temos que estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Nós temos que estar debaixo da cobertura do sangue. Jesus, ele falou assim: olha, eu sou. Primeiro João falou para ele assim: ó, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro imaculado. Jesus a palavra nos fala lá em Hebreus, se eu não me engano, 10:1. Vamos ver lá em Hebreus 10:1. O que fala lá?
Hebreus 10:1. Falou da seguinte forma: porque tendo a lei as sombras de bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Olha só, a lei é o quê? Sombra de bens futuros. E não a imagem das coisas, ela não reflete as coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuemos se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que chegam. Ou seja, o sacrifício que se fazia, eles não poderiam chegar. Eles não poderiam ter o efeito salvador para a futura geração. Mas ele falou uma coisa, que a lei é a sombra, e que esse sangue era a lei. Se ele trouxe libertação e ele era a sombra, imagina o que o sangue de Jesus ele não pode realizar em nossas vidas. Imagina o que o sangue de Jesus não pode realizar, se aquilo era sombra e não era realmente a imagem. O sangue de Jesus era a imagem verdadeira das coisas. Ele pode fazer muito mais em nossas vidas. Ele não pode somente trazer libertação, mas ele também pode trazer a cura, ele pode trazer a transformação, e ele pode trazer a salvação e a redenção dos seus pecados. O sangue de Jesus vai além do sangue do Cordeiro na porta. E além de Jesus, ele ser o sangue, Jesus ele fala assim: ó, eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai estar guardado. E quando sair, vai encontrar o quê? Pastos verdejantes. Então Jesus é a porta de entrada e de saída para as coisas. Jesus, ele não é um homem qualquer, ele não é apenas um grande homem extraordinário, como muitas pessoas têm pintado Jesus como um grande filósofo, como um grande escritor, como um grande psicólogo. Não, Jesus não é somente isso, não. Jesus, ele não se compara a homens que viveram na terra. Jesus, ele vai muito além disso. Nenhum homem se compara a Jesus Cristo. Sabe por que nenhum homem se compara a Jesus Cristo? Sabe por que nenhum homem compara a Jesus Cristo? Porque nenhum homem morreu por você na cruz. Só Jesus Cristo morreu por você. Só Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário por você. Buda, ele não morreu por você. Buda, se eu não me engano, segundo os historiadores, morreu de uma doença. Confúcio não morreu por você. Maomé não morreu por você. Só Jesus Cristo morreu por mim e por você. Só Jesus Cristo deu a sua vida como símbolo de cordeiro, de sacrifício, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Então o sacrifício, irmão, já foi feito. O sangue já foi derramado. Agora é só você pegar o sangue e passar na sua porta, na porta da sua casa, na porta da sua vida, para que o anjo da morte, para que a mortandade ele não entre. E a mortandade ela entrou em cada casa do egípcio. Mas na casa de cada hebreu ali, houve uma coisa chamada libertação. Aquela noite para muitos egípcios foi noite de luto, foi noite de morte, foi noite de tristeza. Mas para o povo de Deus, aquela noite foi noite de alegria, porque eles tinham o sangue de Jesus Cristo na porta. E isso fez com que a libertação viesse aquela noite. Isso fez com que a libertação viesse daquela noite. Porque o sangue de Jesus ele é muito mais valioso do que qualquer coisa. A Bíblia nos fala que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que é a maior moeda de todas. Se alguém falar assim, qual que é a maior moeda para você? É o euro? Não, é o sangue de Jesus Cristo, porque ele pagou uma dívida impagável, que ninguém poderia pagar. O sangue de Jesus Cristo pagou por você. O sangue de Jesus Cristo, ele efetuou todo o pagamento de toda a sua dívida espiritual que você tinha. E você pode pensar assim, mas minha dívida espiritual estava em quanto? Meu saldo devedor, seu cheque especial, empréstimo, limite, de todo tipo que você tinha lá. Porque todo pecado que você comete, o seu saldo bancário abate. Então você já tinha passado do limite, já estava devendo empréstimo consignado, empréstimo pessoal, todo tipo de empréstimo. A sua dívida era tremenda. Mas o sangue de Jesus, a moeda mais valiosa do mercado, pagou a sua dívida e ainda te deu a oportunidade de ser salvo, ainda te deu a oportunidade de você se render, de redimir dos seus pecados, e ainda deu a oportunidade de abrir a porta para a salvação para a sua vida.
E a palavra nos fala que o mais interessante, sabe o que aconteceu depois, meus irmãos? Depois eles se levantaram, o faraó falou assim, pode ir embora. Eu quero me livrar disso aqui agora, porque o filho do faraó, o próprio filho do faraó havia morrido. Ele falou, pode ir embora. E Deus foi tão ousado, falou assim, olha, vocês vão pedir, vocês vão bater na porta da casa dos egípcios, vai falar assim, me dá um vaso de ouro e um vaso de prata. Sabe o que é isso, meus irmãos? E ele chegava na porta lá, ó, me dá um vaso, tem vaso de prata aí? Tem, me dá aí. Tem vaso de ouro? Tem, me dá aí. Não tem? Não, me dá o de prata mesmo. E aquele povo egípcio pegou e deu de bom grado. Isso, meus irmãos, chama-se indenização. Você já ouviu falar de indenização? Indenização pelos 430 anos de escravidão do povo no Egito. Já viu uma coisa que vocês têm, uma coisa na justiça que não sai, que tem anos, está pendente? Ou alguma coisa que vocês têm que não sai? Já viu? Eu quero falar para você que essa era a causa que eles tinham na justiça espiritual. E Deus restituiu, porque o nosso Deus é Deus da restituição, restituiu tudo o que o povo de Israel deixou de ganhar na escravidão do Egito. O povo de Israel não saiu dali pobre, o povo de Israel saiu dali rico, próspero. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus da restituição, é o Deus da indenização, que Ele te indeniza até o último centavo que o inimigo roubou de você, que o inimigo não deixou você prosperar. E eu quero profetizar uma coisa na sua vida, meu irmão. O mundo que antes te escravizava, que te explorava, vai passar a te servir e vai te entregar as riquezas que até hoje ficou retida nas suas mãos, porque é direito seu. O mundo que te explorou, o mundo que te escravizou, que você ficou não sei quanto tempo no mundo aí, e sem se converter a Jesus Cristo, Ele vai passar a te servir, e vai passar a te entregar as riquezas que você tinha retido, porque é seu por direito, e o que é seu por direito, Deus Ele não deixa o inimigo roubar. Mas, meus irmãos, mas é isso que eu queria falar para os irmãos nessa noite, que o inimigo ele pode até te ameaçar, o inimigo ele pode vir te afrontar, o inimigo ele pode vir esbravejar contra você, mas eu quero falar para você, não temas, seja firme, não abra mão daquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Se Deus tem falado que você vai ser um profeta, um pregador, um cantor, um missionário, e você no meio da caminhada muitas vezes pensou que isso era algo do homem, ou algo de si mesmo, e você desistiu, eu quero dizer para você, não abra mão disso, porque isso é bênção na sua vida. Isso é bênção na sua vida, e a estratégia do Satanás é essa, reter a adoração que você tem para com Deus. Ele não quer deixar você adorar a Deus, ele não quer deixar você servir a Deus. Porque a adoração é a oferta verdadeira que glorifica o Senhor, afasta a morte e traz a liberdade. A adoração ao Senhor, a adoração do povo de Deus através desse gado, porque se eles tivessem deixado o gado, eles não teriam matado o gado e tirado o sangue para passar na porta, e eles não seriam libertos. E a mortandade não seria afastada da sua vida. Olha só para você ver, o inimigo ele já era estrategista, ele queria tirar o gado para que não houvesse essa libertação, para que não houvesse isso que aconteceu na vida deles. Mas a adoração ao Senhor verdadeira, a morte desse cordeiro ali, esse sacrifício desse cordeiro, serviu para afastar a mortandade na vida do povo de Israel e para glorificar o nome do Senhor e para libertar os israelitas daquela noite. Então eu quero dizer para os irmãos, a verdadeira adoração ao Senhor, a adoração completa, a adoração com sacrifício, ela produz isso em nossas vidas, ela produz a libertação e ela afasta a mortandade da sua vida. Você quer que o coronavírus não alcance a sua vida, ou qualquer um dos outros que vai vir pela frente, comece a entregar a verdadeira adoração, aquela adoração que glorifica o Senhor, aquela adoração que agrada ao Senhor, aquela adoração que chega aos tronos do Senhor através do seu sacrifício. E eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Está orando ao Senhor.
pedindo ao Senhor para proteger nossa família, nossa casa.